programa Me Chama. Agradeço vocês, nossos seguidores, as pessoas que estão assistindo, a nossa família e também a Raiz FM, a dona dessa casinha que é o nosso estúdio. Vocês estão nos vendo ou pelo Facebook da Raízes ou pelo nosso canal do YouTube, que é Programa Me Chama. Isso, a gente agradece muito, né, Gabi? A gente observa cada passinho que a gente dá, a gente vai observando os feedbacks, né? Então, as opiniões, o engajamento de vocês, as curtidas, comentários. Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui nessa noite. Vai ser um programa maravilhoso, né, Gabi? É isso aí. Se vocês quiserem, também no nosso Instagram, nós temos todas as entrevistas, os links, tem os cortes. Tá, top. Entram lá para ver. Isso. Quem tá assistindo a gente agora, bom, a Yasmin já colocou aí o @programa Me Chama no Instagram, para vocês acompanharem mais o nosso dia a dia. E no YouTube, a gente já tá subindo também cortes, tem a primeira temporada aí, e tem as entrevistas completas. Se você ainda não assistiu as anteriores, entra lá e assine, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ajudar a gente nesse engajamento, beleza? Beleza. Muito obrigada, Smart Hub, pelo apoio mais uma vez. Smart Hub trazendo para Capivari esse conceito maravilhoso de coworking, que são espaços compartilhados de trabalho, o que oferece para todos nós profissionais, empreendedores, artistas, você que precisa de um espaço de atendimento. Um lugar agradável, que é inspirador. Quando você quer fazer alguma coisa, você precisa se concentrar, você precisa estar um ambiente que te ajude a fazer isso. Exatamente. Então lá é inspirador. Nossa, é tão gostoso ficar lá que dá vontade de ficar a tarde inteira. E a gente fica, né? É fácil. Até porque tem um lounge para eventos, um espaço bem bacana lá para você. Tem cafezinho gostoso. Tem cafezinho maravilhoso. Então, obrigada. Quem ainda não foi lá conhecer a Smart Hub, vá. Você é sempre bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo para conhecer os espaços da Smart, tá bom? Bora começar, então, a apoiar, a agradecer também o nosso apoio Piracopos. Obrigada. Das nossas canecas aqui. E sigam aí Piracopos também no Instagram, porque eles oferecem esse trabalho maravilhoso de estampa em canecas, que é um super presente, uma lembrança para você que quer presentear ou ter na sua empresa, ou até para si mesmo, né, Gabi? Muito bacana. Valeu, Piracopos, pelo apoio. E hoje? Hoje nós vamos falar nesse programa aqui sobre muita coisa. Empatia, sobre olhar para o ser humano na sua integridade e enxergar as potencialidades de todo mundo, né, com as suas particularidades. Hoje o programa vai ser emocionante. É isso aí. Hoje a gente vai falar de empenho e foco. A pessoa fazer a diferença na vida da outra. Se ela ajudar na saúde, a outra pessoa pode ter mais autonomia para viver bem. Isso, a nossa entrevistada hoje é uma grande profissional, é uma profissional de educação física, uma educadora física, especialista em psicomotricidade, uma palavra que eu já tinha ouvido falar, mas hoje a gente vai entender mais profundamente, né? Aprender a falar também. Aprender a falar. E também ela é especialista em atendimento aos autistas. Olha que bacana você ter agora um universo, né, de atendimentos também para esse ser integral que são os nossos amados autistas. E hoje a gente recebe essa mulher que também prova, como sempre é tempo de mudar, né? De recomeçar. Porque ela teve uma virada de carreira aos 40 anos. Ela mudou totalmente o propósito de vida dela. Ela estava num caminho. Ela mudou totalmente esse caminho e hoje está ajudando muita gente. Bem-vinda, Karen Moraes! Muito obrigada! Eu estou muito feliz de você estar aqui na nossa roda de conversa. A Karen é minha amiga de infância. Nós nascemos no mesmo dia. Ela é minha gêmea por tabela, porque ela tem minha irmã gêmea, mas eu falo que eu sou também. Obrigada por ter vindo, Karen. Eu que agradeço, nossa. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos. E agradeço mesmo, de coração, a oportunidade de falar de um tema tão importante. Assim, é algo essencial para a nossa vida. Então, vamos abordar esse assunto lindo, maravilhoso, que é a empatia e principalmente os autistas, né? Muito bem, a gente vai chegar nesse ponto, mas vamos começar do começo, né? Você se formou em educação física e aí depois você foi se especializando. A gente até tinha essa pergunta mais para frente, mas para quem não te conhece, te conhecer melhor e entender a sua formação. Sim. Eu já moro em Capivari, já tem quase
Vai falar. Uns 25 anos. E eu fiz o colegial, tudo normal. E Comigo. não fiz faculdade. Então, casei, tive filho e tal. Quando meus filhos estavam crescendo, eu com 34 anos, eu resolvi voltar a estudar. Porque daí eu comecei a olhar para eles, eu fazia bolo para vender, fazia bolo de casamento, aniversário, e resolvi voltar a estudar. E aí eu olhei para eles e falei, bom, eu preciso voltar a estudar para eu dar algo melhor para os meus filhos. Meus filhos vão crescer, vão fazer a vida deles, mas eles precisam de um suporte. Não desmerecendo essa profissão, porque é uma profissão maravilhosa, fazer bolo. Amava fazer bolo. Porém, eu precisava ir além. E aí eu fui atrás, né? Então, o que eu fiz? Eu uni o útil ao agradável. Aquilo que eu podia fazer neste momento, que era, não podia ir fora, estudar fora, tinha que ficar com meus filhos. Então, eu vi a opção da educação física. Tinha aqui na cidade, né? E aí, eu sempre amei educação física. A gente jogou muito, né, Gabi? Você jogou vôlei, handball, basquete. Nossa, amava. Gabi é do esporte, né, Gabi? Mandar um abraço para dona Érica, que foi nossa professora de educação física, que ela é culpada da carne, tá? Não, e assim, ela foi a peça-chave de eu tomar essa decisão. Porque quando eu resolvi voltar a estudar, eu fui na casa dela conversar com ela. Falei, o que você acha? Me fala pra mim como que é a Anhanguera, que na época eu fazia lá. Falei, então me dá uma luz. Será que eu devo ou não devo fazer? Então ela me incentivou e eu fui. Não pensei duas vezes, fui e fiz. E eu me encontrei. Por quê? Porque na educação física, desde o segundo semestre, eu comecei a fazer trabalho voluntário e fazer, como o curso era semipresencial, eu queria me engajar mais no assunto, aprender mais. Não tinha muito a prática, entendeu? Então, como eu tinha o meu horário de trabalho, eu podia fazer, eu comecei a ir nas escolas, comecei a entrar em contato com vários professores e comecei a estudar mais, me aprofundar, fazer curso por opção, fazer um trabalho por opção. Aí eu fui adquirindo esse conhecimento e pegando gosto. Então, peraí. Então, você fez educação física. E agora a gente vai começar a perguntar algumas coisas para você, porque senão você vai acabar contando tudo e a gente não vai ter pergunta para fazer. Daí descamba o nosso Eu falei que a hora que eu começo a falar, eu vou embora. Só pra gente saber as suas formações. Você é formada em educação física? Isso, eu fiz bacharel e licenciatura em educação física, fiz especialização na parte de psicomotricidade, fiz alguns cursos com os melhores do Brasil na área de autismo, que é a parte de da exercício físico para autista, como trabalhar avaliação motora. Então, por exemplo, vou citar o nome dos que eu fiz, né? Daniel Carmo é um especialista em autismo na área da educação física no Brasil. Tiago Toledo, Carolina Quedas, fiz uma mentoria com o Rodrigo Brívio. Então, são pessoas que, se vocês buscarem informações, vocês vão ver que é um time potente. Então, fiz também curso na Academia do Autismo. Eu fui buscando me empoderar desse conhecimento para poder realmente estar trabalhando com eles. Porque desde o segundo semestre, eu pus uma meta. Eu quero trabalhar com este público. Porque eu fiz trabalho, eu me apaixonei, eu me encontrei e eu gostei. E eu vi que eu não tenho filhos com nenhuma deficiência, mas que através do meu trabalho eu consigo fazer algo diferente na vida deles. Ai, que lindo, então Carmen. Eu quis me empenhar e seguir esse caminho. Então, assim, é uma coisa por amor mesmo. Não é por dinheiro, muito pelo contrário. É pelo amor, porque eu fiz muita coisa gratuitamente. E é interessante você falar, né, que os profissionais que te formaram, que você encontrou no seu caminho, porque é uma responsabilidade. Admirar os mestres, né, exatamente. em primeiro lugar. Exato. A importância de bons mestres, e porque a responsabilidade da sua atuação é muito grande, né? Quando eu fiz estágio na parte de educação física, aqui na cidade, eu procurei estar com os melhores professores, né? Por questão, assim, de ética, e de repente eu falhar alguma coisa, eu não vou citar nome, mas eles sabem. Fiz estágio, compartilhei muita coisa com os melhores aqui na rede. Então, eu me empenhei, procurei saber quem se destaca, quem tem mais experiência, né? O que eu vou ganhar, o que eu vai agregar. Então, eu fui atrás. Fiz estágio com eles, né?
E aprendi muito. Nossa, foi uma experiência rica. Aliás, eu tenho aprendido todo santo dia. Porque hoje eu trabalho na Academia X-Prime. E lá é uma diversidade, é um público muito grande. Então, a gente tem N histórias, N dificuldades. E você tem que buscar, aprender como que eu vou lidar com ele, como que eu vou passar um treino para ele. Entendeu? Inclusive, você falando isso, né? Toda pessoa tem as suas particularidades, né? E só que todos nós temos um corpo com articulações, com músculos. O nosso corpo ele é feito para o movimento, digamos assim. Cada um dentro das suas possibilidades, né? Isso. Então, a gente pode dizer que o nosso corpo ele tem que se movimentar, Karen? Ele é feito senão ele enferruja? Não, com certeza. Aliás, desde quando o ventre da mãe, pode reparar, o corpo ali dentro da barriguinha da mãe, ele já está se movendo. Ai, como é delícia, né? Ele está sempre se movendo. Então, nós nascemos para o movimento. O corpo, se ele parar, ele acaba. Para ter vida, ele tem que se movimentar, né? Então, mesma coisa você percebe a mudança no seu organismo. Eu posso citar um exemplo meu, né, do meu fígado. Eu tomei 8 anos remédio para o fígado, eu tenho uma alteração nas enzimas, que se eu não cuidar, vira cirrose. Então, eu resolvi mudar. Então, eu mudei a alimentação, coloquei atividade física intensa e, em cima, mudando. Hoje, eu tenho uma vida tranquila. Meus exames do fígado são melhores do que quando eu tomava remédio. Eu falo que hoje o meu remédio é exercício físico. Que beleza. Então, vale a pena você criar essa consciência. Eu não gosto, é chato, dói. Não... Gente, internaliza, traz para você a importância. É uma questão de rotina. Se você moldar a sua rotina para isso, você acostuma e você não consegue ficar sem. Agora, vamos pensar. Vamos pensar numa criança que está em desenvolvimento, tá? Ela está crescendo. Hoje em dia, a gente tem tudo prático, cômodo, né? Tudo na mão. Tudo na mão, né? A gente não tem mais aquelas crianças que brincam na rua, que se desenvolvem de uma forma global no seu corpo, você entendeu? Então, não tem mais aquele movimento, tônus muscular, a sua força. Eles não têm isso. Por isso que hoje nós temos muitas crianças, muitas pessoas crescendo com muitos problemas. Não consegue escrever corretamente, não tem uma letra decente, não consegue usar criatividade. Por quê? Porque realmente está numa vida parada, sedentária. O corpo não está movimentando. Para a gente ter vida, a gente precisa movimentar o nosso corpo, seja para a saúde ou para a parte cognitiva. Quando você fala da parte de movimentação, por exemplo, de escrever tudo, tem gente... Muitos de nós temos problemas de coordenação, ou aquele que vai na academia, ou tá dançando para a esquerda, vai para a direita, sabe? Essa coisa do movimento do corpo. Tem como melhorar a coordenação? Isso é treinável, assim? É possível sim. O cérebro nosso, quando é pequenininho, a gente está pequenininho, é um processo, ele vai se maturando, as sinapses, os neurônios vão acontecendo ali com as sinapses e a gente vai evoluindo. Só que a gente não para de aprender, o nosso cérebro continua tendo essas sinapses. Então, é possível estimular. Você não vê, às vezes a pessoa, ela perdeu um movimento, ela volta a ter aquele movimento. Por quê? Porque foi estimulado novamente. Então, em qualquer faixa etária da nossa vida, a gente consegue voltar a ter aquele movimento, a ter coordenação. Uns com mais dificuldades, outros não. Porém, tem que ter uma equipe que realmente seja engajada, não é um trabalho individual, né? Então, tem que analisar bem isso daí. Um acompanhamento. Mas, mesmo as pessoas que já é de mais idade, também conseguem, pelo menos ter as suas capacidades, né? Eu tenho eu atendo idoso também. Então, na parte da psicomotricidade, a gente consegue trabalhar muitas coisas. Uma delas é o equilíbrio, né? Então, o idoso, por si só, pelo processo de envelhecimento, ele vai perdendo os seus movimentos, né? Então, esse idoso que eu estou atendendo, o movimento dele está muito restrito, é passinho curto, bem curtinho. É bem aquele passinho lento e pequenininho, não tem um passo largo. E eu comecei a observar esse corpo e eu comecei a analisar, bom, se ele continuar desse jeito, daqui a um tempo ele não vai andar. Então, eu preciso contribuir com algo que facilite ele ter mais agilidade, mais força, mais coordenação, mais equilíbrio.
Então, eu vou fazer um trabalho, que eu coloquei ele uma vez na esteira, o leve para ele parecia que era corrida, porque o passo está muito curto. Então, não dá para ele andar na esteira. Então, comecei a fazer um trabalho, você não vai pisar aqui, você vai ter que pisar aqui. Então, aí ele foi indo. Então, passo por vez. Um passo por vez. Então, hoje, eu já estou trabalhando mais equilíbrio com ele. Então, é um passo cada vez. Mas o profissional tem que ter essa visão. Enxergar o ser humano nas suas necessidades, o que ele precisa hoje para funcionar corretamente, entendeu? Então, se eu vejo que esse senhor vai perder essa passada e vai perder a sua locomoção, eu preciso contribuir com alguma coisa. Isso, então, faz parte da psicomotricidade? Explica pra parte. gente, então, o que é, inclusive o termo, né, psicomotricidade. Sim, a psicomotricidade, se a gente dividir a palavra... Psico vem de cognitivo, mente, tá? Motri, o motor, a parte motora. Idade significa o marco do desenvolvimento humano. Então, a cada idade, uma fase que nós desenvolvemos para chegar até a fase adulta. Então, a psicomotricidade, ela é muito importante desde sempre, desde bebê até idoso, porque a gente consegue trabalhar o corpo no seu global. Então, você consegue desenvolver esse cognitivo. Hoje mesmo eu fiz um exercício de dupla tarefa, aonde ele tinha que raciocinar o que eu estava pedindo, colocar o corpo dele na onde eu queria e fazer 2 movimentos ao mesmo tempo. Então, com a psicomotricidade, você vai além do que só a educação física. Entendeu? Que não eu tenho a formação de educação física. Mas na psicomotricidade você engloba tudo do ser humano que ele vai precisar para a vida. Então você pode atender pessoas de todas as idades, Carne? De todas as idades. Todas as idades. As fases. Desde bebê até idoso. Onde que entra o psico, então, na questão do movimento, será, Karen? Ajuda a gente a conseguir visualizar isso. Olha, a psicomotricidade, por exemplo... Para você se interagir com o mundo, primeiro você tem que se conhecer. Então, a psicomotricidade, ela entra aí. Certo. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? O meu ambiente? Eu estou aqui. O que eu tenho que fazer? Então, a psicomotricidade, ela tem esses 3 pilares, que é o cognitivo, o motor e o afetivo. Então, você vai desenvolver esse indivíduo para entender o seu corpo... Quais são as suas potencialidades, quais são as suas limitações, até onde eu consigo trabalhar com o outro e comigo mesmo. Então, você se entende como corpo, como mente, para lidar com o outro. Se você não tiver o conhecimento de quem é você não vai conseguir nem olhar para o outro. Você entendeu? Sim. Então, a psicomotricidade ela é importante nesse sentido. Fazer você se conhecer como ser humano e quais são essas... dificuldades que ele tem de lidar com o outro, entendeu? Sim. E conhecer o outro. Karen, você pode contar pra gente uma evolução de um caso que você atendeu? Espera um pouco. Tem um vídeo super legal do Raonic. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos dar uma olhada. E aí você vai comentando. Sim, tá bom. Aí eu tô ajudando ele, ó. Eu tô colocando minhas 2 mãos e mostrando pra ele que ele tem que agachar e saltar. Viu que ele teve dificuldade, eu voltei. Olha lá, voltei ele para ele tentar de novo. Eu fui motivando ele, estimulando. Ó, fiz um reforço positivo, abracei. Mostrei para ele que ele conseguiu. Agora eu tentei de novo, consistência, lá. E ele tá feliz porque ele tá percebendo que ele tá conseguindo. Olha lá, ele agachou, saltou, vai, agachou, saltou. Que lindo! Agachou, saltou. Agachou, saltou. Coloca lá, de novo. E ele, voltei de novo, reforçar. Aí agora foi com uma mão só e eu ao lado dele, não mais na frente. Agacha, pula. Agacha, fui estimulando ele. Aí ele pulou, foi. Aí ele começa a ficar bem feliz, ó. Ele fica eufórico. Lindo, né? Porque ele conseguiu. Que resposta maravilhosa, né, Karen? E aí, ó, agora eu não dei mais a mão, só fiz um gesto, fui mostrando, ó. Pra ele me imitar. Coisa que autistas, eles têm muita dificuldade na imitação, eles não imitam. Só que ele chegou nesse ponto de imitar porque ele tá fazendo uma terapia. E aí ele conseguiu agora começar a imitar.
Nossa, que ótimo. Nossa, aqui é claramente uma evolução, É uma evolução fantástica. Esse abraço. Olha, que lindo. Que lindo. Só que eu já venho cuidando, assim, fazendo essa terapia com ele já tem um tempo, né? Com a questão do saltar, agora, nesse ano. Mas eu já fiz trabalho voluntário com o Raoni, que é desde 2019. Então, eu fiz um período de trabalho com ele, tivemos que parar por causa da pandemia, e agora a gente está retornando, né? Todo esse aprendizado é também um processo, cada criança tem seu ritmo. Cada criança tem seu ritmo, você tem que conhecer, tem que ter um vínculo. Eu e ele, nós temos uma conexão muito forte. Então, ele entende quando eu falo, mas porque a gente criou um vínculo. Então, aquele primeiro momento de conhecer ele, deixar ele à vontade, perceber o que ele gosta, conhecer a família, conversar muito com a família, e passo a passo, e aos poucos estruturando a intervenção. E também tem outra coisa, né? A mãe dele é espetacular, né? A mãe dele é fantástica, A mãe dele é uma pessoa fantástica. É a Adriana, e ela também vai contribuir com a gente no programa. Ela é bióloga, pedagoga, ateia e em educação especial, pós-graduanda em ABA, ensino estruturado, desenvolvimento sensório, motor cognitivo, psicomotricidade. Ou seja, é uma mulher completa. É, fantástica. Olá! Olá, boa noite. Adriana, seja bem-vinda. Agradeço muito pelo convite. E, nossa, é lindo ver esse vídeo, porque saltar era uma habilidade que o Rá não tinha. Ele faz natação, por exemplo, faz aí 3 anos, mais ou menos, e ele não conseguia saltar na piscina de um lugar para o outro. Então, era uma habilidade muito difícil para ele. Parece simples, né? Mas ele não conseguia. E foi a Karen, dentre tantas outras habilidades, que ele conseguiu desenvolver. Então, ver esse vídeo foi um dos vídeos mais lindos da minha vida com o Rá, para ver assim, aquela felicidade dele de conseguir uma habilidade que ele queria muito, mas ele não tinha os pré-requisitos aí, que só uma profissional, no caso ela, que tem expertise, poderia fazê-lo adquirir. Olha que ele tem uma equipe muito boa, especializada, mas faltava aí a psicomotricidade, a profissional de educação física para ser completa. Então, cada um tem a sua área, né? Então, eu agradeço muito pela escolha do vídeo, porque ele resume muito a importância de cada um, né, dos profissionais, que um não substitui o outro. Pode ser a melhor equipe, que no caso do Rá, eu sou até, assim, sei lá, para dizer sobre isso, mas a equipe é excelente, mas faltava ela, né? Ela, porque, que nem ela comentou, foram várias habilidades que ela ensinou em 2019, que o Rá não tinha. Cortar com a tesoura, o Rá não sabia. Hoje, se deixar a tesoura, aí ele corta com maestria. Então, são habilidades que ele adquiriu com ela. Então, ele tem esse vínculo muito forte, é extremamente importante. E é muito difícil construir essa habilidade de vínculo, porque o autismo é essa dificuldade na comunicação social. E ele conseguiu aí construir, a Karen conseguiu, né? Construir essa ponte com ele. Obrigada. Obrigada, Adriana, pela sua colaboração. Um beijo, boa noite. Obrigada. Então, é interessante você falou cognitivo, né? Porque a gente tende, às vezes, a separar, né? O físico do emocional, o físico do cognitivo, e nós somos um ser integral, né, Isso, cara? E não se separa, né? Não se separa. Como que você vai desenvolver o ser humano se você não conhece ele? Então, como profissional, nós temos que conhecer ele. Ele tem que entender quem ele é. Então, ele precisa entender o seu cognitivo, ele precisa criar as ideias, ele precisa entender o que eu estou pedindo. Ele tem que trabalhar esse cognitivo que vai permitir ele perceber o mundo. Uhum. Então, não tem como separar, é uma coisa que liga a outra. Sim, até quando, por exemplo, a gente está numa fase mental e emocional frágil, o exercício físico pode alterar também, ajudar a gente a alterar para melhor. Com certeza. Então, não é só... O caminho é nas duas mãos, né? Exato. E assim, o que é legal? Que nem você falou do exercício físico, eles liberam certos hormônios que só com atividade física é permitido. Então, assim, você sem fazer atividade física, você não vai ter esses hormônios. É o hormônio da saciedade, do bem-estar.
né? De estar disposto só com a atividade física. E o legal de você ser psicomotricista com a educação física, que você consegue ter uma visão do corpo físico, das articulações. Se ele tiver alguma patologia, algum problema que limita ele de algum movimento, da parte física. E também a gente entra com a psicomotricidade, que você engloba todo o seu ser. Então, assim, além do movimento, as emoções, como que ele está hoje, né? Quem é esse ser? Se ele está com alguma dificuldade, será que ele acredita nele mesmo? Então, você consegue ir mostrando para eles caminhos de que é possível ele se desenvolver, né? Muito bom. Gabi, esses dias falou pra mim, né? A gente teve uma semana bem com muitas obrigações, né? Eu me lembro de você falando assim, não, agora eu vou jogar vôlei e minha vibe vai ficar totalmente melhorar. Não, porque assim, né? É uma necessidade que eu tenho jogar vôlei. Eu preciso jogar vôlei. Porque se eu não jogar, eu não fico bem, entendeu? Eu preciso. Domingo eu consegui pedalar. A última vez que eu pedalei foi em dezembro. Eu amo ciclismo. Quem me conhece sabe. E ela pedala como uma mulher. Uma mulher guerreira. Muito melhor que muito homem peba daquele Capivari. Eu me entrego mesmo. Então, quando a gente faz o que gosta, a gente se entrega. É muito bom. E o legal do exercício, que você fazer com intensidade, ele mexe até com a sua questão da sua atenção. O seu foco melhora, sabe? Você foca naquela meta, entendeu? Então, faz toda a diferença o exercício físico. Faz, né? Eu gosto de faço musculação, academia e tal. O aeróbico ainda preciso de mais disciplina. Mas a sensação... Eu preciso da musculação. Então, vamos fazer um intercâmbio aí. E quando a gente termina, a sensação é tão boa. É maravilhosa. Eu falo que até a dor é gostosa. É gostosa. Eu adoro, é gostoso mesmo. A gente sofre às vezes pra ir, mas depois que a gente vai, a sensação de missão cumprida. Missão cumprida. Nossa, meu corpo tá bem. Porque a gente não pode nessa vida também só fazer o que é gostosinho, né? A gente tem que fazer o que é necessário. O que é necessário, né, gente? E agora vamos falar, então vamos para o nosso tema, o carro-chefe deste programa, que é autismo, né, Gabi? É isso aí. Então vamos falar sobre a sua especialização em autismo, né? Você já falou que o que te motivou foi que você fez um trabalho voluntário. Sim. Né? E como é essa formação? Conta pra gente como que ela se desenvolve. É assim, primeiro a gente precisa entender o que é o autismo, né? Sim. Então, a gente sabe que é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, onde eles são afetados, a parte cerebral deles, os neurônios, existe alguma coisa que interfere ali, que se conecta de forma diferente. Então, o cérebro deles, vamos falar um português assim mais simples, funciona de forma diferente. Sim. Então, a gente precisa primeiro entender isso e se colocar no lugar dele. Primeira coisa de tudo, é você perceber quem é aquele ser humano ali que está com algumas dificuldades. Ele tem problemas ali, algum déficit na comunicação, não consegue olhar no olho, tem estereotipias, movimentos repetitivos, não consegue conversar, tem problemas na parte motora, que é o caso do vídeo, saltar, né? Mas no caso assim, cada um é uma situação, né? Cada um é uma situação. São vários tipos de situações, mas cada indivíduo é único e cada tipo de... Existem graus. E aí, a gente tem que identificar isso através dos laudos que o neuro vai passar. Então, a gente vai verificar isso com os profissionais. A gente não trabalha sozinho. Não tem como psicomotricista atender um autista de forma única e isolada. Não dá, não existe isso. Então, primeira coisa, fazer anamnese com a família. O que é anamnese? Anamnese é você fazer um relatório, puxar todo o histórico daquela família. Como que foi o seu parto, seu nascimento, se ele teve algum problema no parto. Ver todo o seu trajeto de vida, entendeu? Se ele teve os marcos do desenvolvimento. Esses marcos do desenvolvimento é para a gente ter como se fosse um padrão, né? Então, com 7 anos, ele já tem que estar pulando. Com 7 anos, ele já tem que fazer tal coisa. Por quê? São alguns padrões, né? Que para uns pode ser mais cedo ou um pouco mais tarde, porém, ele deve existir.
E aí a gente percebe que no público autista, eles têm essa dificuldade na parte motora, na comunicação, no social, se isolar, não se comunicar. Por quê? Porque ele tem essa diferença aí no cérebro, que nós temos que criar caminhos para que ele se conheça como pessoa, quem ele é, que através da psicomotricidade você consegue fazer isso, para ele entender o mundo que ele está. Porque o cérebro dele não entende da mesma forma como nós estamos entendendo. Entendeu? Sim. Então, alguns têm alterações sensoriais. Então, por exemplo, quando a criança nasce, o cérebro dela está vazio. Ele não tem nada registrado ali. Como que a gente vai aprender? Através dos nossos sentidos. Então, eles têm muitas alterações sensoriais. Não todos, mas a maioria tem problemas sensoriais. E se a gente não trabalhar, querer introduzir coisas para ele, sem trabalhar o sensorial, você não vai progredir. Não vai progredir nada. Não vai. Às vezes Ai, até eles, perdão, se ele não tem o olhar, então ele não aprende a imitar. E Isso. se ele não aprende a imitar, Aí que entra a importância aí da não tem a psicomotricidade. aprendizagem. Não tem. Por quê? Entendi. A gente tem que trazer o lúdico para eles, entendeu? Deixar, primeiro, por exemplo, se a criança ela pega ali uma caneta, a caneta a gente usa para escrever, mas ele pode simplesmente pegar uma caneta para ficar jogando. Então, para ele não tem a função de escrever, para ele tem a função de jogar. Não adianta eu pegar ele e falar assim, ó, você tem que pegar a caneta e escrever. Não tem como. Ele não vai assimilar assim. Você vai ter que entrar no mundo dele. Então, você vai pegar a caneta e você vai jogar junto com ele. Você vai mostrar para ele que você está ali, para ele criar um vínculo. Tem que ter o vínculo, Larissa. Se não tiver esse vínculo, Mas como que você faz para você atrair um autista para você? Esse vínculo, esse contato com a família, contato com todos os terapeutas que trabalham com ele. Então, se ele faz terapia com fono, com fisioterapeuta, com psicólogo, todos que fazem essa terapia com ele, eu, particularmente, marco uma reunião para falar com todos. Porque eu quero ver os relatórios, eu quero ver qual que é o objetivo dessa terapia, o que está sendo trabalhado e aonde com a psicomotricidade eu consigo intervir para contribuir para a qualidade de vida dele. Para que ele cresça com função, que ele aprenda a ter função nas coisas. Tanto nas coisas quanto na sua vida. Entendeu? Então, a primeira coisa para você lidar com o autista é você entender o mundo dele. Se você não tiver essa visão, você não vai conseguir trabalhar com ele. Você só cria conexão no que você conhece. Então, você tem que aprender como lidar com... Exato, porque da hora que eu consigo ter esse vínculo, eu consigo entender, eu consigo ver o que ele está precisando, eu consigo trazer ele para mim. Mas ele precisa me enxergar como corpo, como alguém que está ali para ajudar ele. Ele precisa me conhecer. Só que para ele me conhecer, primeiro eu tenho que me permitir entrar no mundo dele, para ele criar esse vínculo comigo, criar uma confiança. Aí depois a gente começa a pensar nas outras coisas. E aí esse processo pode levar mais ou menos tempo? Você consegue dizer mais ou menos assim como é que é? Não tem padrão, assim, né? Não tem Cada padrão. indivíduo Cada é indivíduo é uma único. Tem uns que são mais severos, então exige muito mais a gente, né? Mas é possível, sim, eles evoluírem. Sim. É possível, mas é aquilo que eu falei. Tem que ter um trabalho na escola, tem que ter um trabalho na família, tem que ter um trabalho com todos os profissionais, todos falar a mesma língua. Existe a ciência ABA, não sei se vocês já ouviram falar, que é a terapia comportamental. A ciência ABA é a única que é comprovada, que realmente funciona para autista. Então, ele vai analisar o comportamento humano. Como moldar esse comportamento humano para que a gente consiga trazer ele para a terapia, para que a gente consiga dar função para aquilo que a gente precisa. Os reforçadores positivos. Então, por exemplo, eu trabalho assim. Eu tenho chama ficha econômica. Então, eu tenho lá 5 atividades que eu mostro para ele de forma visual. Ele tem que ver. Porque ele não vai entender só a gente falando. Assim? Isso. São imagens, que nem casinha, mãozinha, essas coisas. Isso, por exemplo, bater a bola. Eu tenho um menininho batendo a bola.
saltar uma corda. Eu tenho lá a foto de um menininho saltando uma corda. Então, eu trago para ele comunicação alternativa de uma forma visual, no concreto, e apresento para ele que hoje nós vamos fazer 5 atividades. Essa e essa. Cada vez que ele faz a atividade número 1, por exemplo, eu estipulo para ele, ó, atividade número 1 a gente vai fazer 5 vezes. Aí, essa ficha econômica, eu vejo que ele gosta. Ele gosta, por exemplo, do Bob Esponja. Então, eu vou fazer figurinhas do Bob Esponja. Cada vez que ele fizer a atividade, ele vai pegar a figurinha do Bob Esponja e ele vai marcar lá que ele fez. Então, eu trago ele para uma integração daquilo que ele gosta. Então, eu tenho que descobrir qual é o seu gosto. E vou no mundo dele. E aí, a gente vai indo. Aí, quando terminou todo o ciclo do que eu combinei com ele... Aí eu falo, ó, agora você tem essa opção, ó, você tem a massinha de modelar, você tem o pula-pula ou a piscina de bolinha. Qual que você quer brincar? Ah, eu quero a piscina de bolinha. Então, ele vai lá brincar na piscina de bolinha. É o tempo de descanso dele, é o tempo de relaxamento. É que nem você tá na escola. Importante, pensa que você tá lá 5 horas sentada estudando. Sim. Você não quer dar um momento de relaxamento? Pro autista é muito importante isso. Aí, ele vai relaxar, só que eu coloco o tempo para ele, ó. Eu vou colocar aqui no relógio, ó, tá rodando. Quando apitar, a gente tem que voltar a fazer exercício, beleza? Então, é uma troca, só que para eu chegar nesse nível, conseguir que ele entenda isso, é esse vínculo, é esse contato com a família, é toda esse conhecimento que eu tenho que buscar antes, entendeu? Para que depois eu introduza. Então, é um planejamento bem estruturado. E aí entra a importância da sociedade, da comunidade... nisso tudo, né? Sem dúvida. A gente está vendo esse assunto muito mais agora em conversas, né? Tem sido conversado mais, falado mais, embora a ciência ainda não tenha batido o martelo sobre a causa, né? Mas as pesquisas não param, né, Karen? Não param. Mas eu ia falar no começo do programa, vocês desculpem se eu falar alguma coisa que tá fora do conhecimento científico, né? Porque eu conheço muito pouco sobre o assunto. Nós estamos aqui para aprender, né? A gente está aqui para aprender, né? Mas o que a gente sabe é que a sociedade precisa se adequar, a comunidade precisa entender, porque é um processo de todos nós, né? Sim, o mundo que nós vivemos é para todos. Então, é a mesma coisa, por exemplo, um cadeirante. Ele precisa ter acesso, né? Então, o mundo é para todos. A gente precisa ter essa percepção, só que a gente só vai mudar o nosso pensamento do que é empatia quando a gente começar a buscar conhecimento. Às vezes, as pessoas não se importam em conhecer certos assuntos, porque não está na pele dela. Exato. Entendeu? Então, é importante a gente começar a ter esse olhar de conhecer o outro, de se perceber. Nossa, e se eu estivesse no lugar dele? Então... políticas públicas, as famílias têm lutado muito, né? Tem muitos políticos representantes das famílias buscando essa ajuda, né? Para surgir novas políticas públicas. Um grande exemplo é Marcos Mion com o Romeuzão, né? Sim, nossa. Ele é brilhante. Ele é fantástico. Marcos Mion, nós queremos você aqui falando sobre o sabe. Ele assiste esse episódio aqui, né, Gabi? Claro que vai assistir. Tô jogando pro universo já. É isso mesmo. Sabe uma coisa que eu vi ele falar? Que os outros 2 filhos dele, que vivem ao lado de quem tem TEA, né, que é o Romeuzão, eles se tornaram pessoas mais éticas, mais respeitosas e mais compreensivas. Isso é de arrepiar, gente. Não é isso que a gente precisa. Você começa a enxergar o mundo de outra forma, porque se aprende muito com os autistas. A simplicidade, sabe? O olhar deles é diferente. É diferente. Eles conseguem olhar uma folha, o vento levando ela, e eles ficam lá compenetrados na natureza. Então, é um olhar diferente. A importância deles para a vida é diferente, né? Então, a sociedade, ela precisa estar muito engajada, buscar mais esses assuntos, para respeitar mais o seu próximo. Dentro de escola mesmo, a gente vê a dificuldade que tem dos professores em trabalhar com eles. Por quê? Porque precisa de apoio do governo mesmo para dar cursos, estruturar, alinhar o conhecimento para esses profissionais. Não é simplesmente colocar um autista na sala e está tudo bem. Não é. A gente tem que trabalhar esse comportamento desse autista que é através da ciência ABA. Ou seja, a ciência ABA, ela deveria estar dentro das escolas. Sim. Né? Então,
A sociedade precisa estar engajada, precisa estudar, precisa ir além. Mas, infelizmente, a gente sabe que é um trabalho passo a passo de formiguinha, né? Mas, assim, a gente sabe que está avançando aos poucos. Temos esperança. Só de olhar você falar e abrilhantar seus olhos, a minha esperança cresce. Não, com certeza. Estamos aqui para isso. Inclusive, você falou da escola, seria bem interessante, que a gente sabe que tem professores especializados, né? Mas que o conhecimento fosse difundido entre todos, para os professores mesmo, né? Essa formação, né? Como eles aprendem nem que fosse uma formação básica, né, cara? Eles precisam estruturar o material deles, porque eles não aprendem do mesmo jeito. Então, o material deles tem que ser estruturado. Só que tem que saber estruturar, porque às vezes tem professor que estrutura de uma forma que ainda eles não conseguem aprender. Sim. Mas não é culpa desse profissional. Não. Às vezes ele também não consegue. Claro, Exato. Todo o nosso sistema que precisa ter esse olhar. Né? É isso aí, eu vou mandar um beijão pra Juju, que trabalha lá comigo. E ela tá conseguindo, da forma dela, com o jeitinho dela, com carinho. Ela tá brilhantando a vida de um menino. E assim, eu vejo que ela fica muito feliz quando ela vê uma letrinha aparecendo. É fantástico. Cada passo que dá. Então, um beijo para você, eu admiro muito vocês. Legal. Professores, porque, assim, que ajudam os alunos. O papel do professor é ensinar. Se ele não exercer isso, ele estudou em vão. Se ele se tornou professor, o papel dele é ensinar. Fazer com que aquele aluno se desenvolva e aprenda. Entendeu? Agora, se ele não está aprendendo, eu tenho que enxergar que não é culpa dele. A culpa está aqui. Então, eu tenho que mudar a minha forma de ensinar. Eu vou ter que, de alguma forma, procurar meios para que ele aprenda. Então, é maravilhoso quando a gente vê, assim, um aluno escrevendo, evoluindo. E falando um pouquinho da psicomotricidade, se a gente não trabalhar esse global dele, ele vai ter problemas na alfabetização. Tá? Então, por exemplo, o tônus muscular, os autistas, muitos, você viu a Adriana no vídeo falando do cortar? Sim. Ele não conseguia cortar. Então, o que eu comecei a fazer? Coloquei massinha de modelar. Então, a massinha era mole, ele foi com muito jeitinho, coloquei a mão, fui ensinando, ele começou a fazer, ele conseguiu. E a partir daí a gente vai evoluindo. Esse cortar são exercícios musculares. Você apertar, você está movendo. Né? Então, a grafomotricidade, que tem alguns exercícios que está só dentro da psicomotricidade, não tem na área da educação física, são exercícios que preparam o aluno para a alfabetização. Então, ele está dentro da sala de aula, ele não consegue pegar no lápis, ele não sabe fazer pinça, ele não sabe fazer isso. Então, existem caminhos para a gente fazer isso, só que ele não tem força. Se ele tem problema de tônus, não tem força, ele não vai conseguir pegar. Entendeu? Mas isso com exercício a gente consegue? Consegue, só que é um trabalho minucioso. Para autista é mais ainda dificultoso. Sim. Então, a psicomotricidade, ela é essencial para tudo. Seja para tônus muscular, para equilíbrio, consciência corporal, noção do seu espaço, a imitação, o esquema corporal. Tudo isso é abordado, entendeu? Que prepara esse indivíduo para o seu dia a dia. Se ele não se conhecer, não conseguir captar essas informações, ele vai ter muita dificuldade em ser um adulto. Sim. Você entendeu? Ele não consegue abotoar um botão. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que estar junto, engajado. Funcionalidades do dia a dia, Funcionalidade, né? Mas eu não consigo deixar de pensar, quando você fala em tudo isso, eu já imagino também naquela pessoa, como você falou, né? No idoso, uma pessoa que de repente teve um AVC, alguém que está acidentada e precisa recuperar um movimento. Então, a psicomotricidade para todos. Quem tem TDAH, TOD, quem tem... Desculpa, o que é TOD? Porque eu já pensei no leitinho, TOD, desculpa, eu gosto muito. É verdade. Então, quando eu não sei, eu pergunto, gente. Eles têm alguns comportamentos, né? Mais difícil. Alguns temperamentos um pouco mais difícil. Então, a gente tem que saber lidar com eles. E é com algumas terapias que a gente tem que entrar. Tá? Então, assim, o profissional, ele vai fazer algumas análises e vai buscar essa informação, entendeu? Pessoas com deficiência intelectual, Down, síndrome de Down. Então, é para todos os públicos. A gente consegue fazer uma intervenção que alinha para todos, entendeu? Então, é feita uma avaliação motora
que existem vários tipos de avaliações. Então, na psicomotricidade, a gente faz uma avaliação motora, que vê a coordenação global, coordenação motora fina. A gente vê a lateralidade, tá? Eles não têm noção de lado. Equilíbrio, então, é o que mais ganha, falta de equilíbrio. No geral, você fala? No geral. E o equilíbrio é muito importante para a atenção. Se eu não tiver equilíbrio, eu não tenho atenção. Verdade, está relacionado. Está relacionado. É comprovado isso. Se eu não conseguir ter equilíbrio, eu não consigo ter atenção. Porque para eu ter o equilíbrio, eu tenho que trabalhar a atenção. Deve estar ali próximo no cérebro, as mesmas Por isso que eu áreas. também falo que a questão do exercício físico, quando você faz aquilo que você realmente gosta e você foca, a sua atenção não aumenta. Melhora, entendeu? É uma coisa que vai puxando a outra. Então, tem muitas avaliações que a gente consegue fazer e, através disso, a gente consegue identificar até a idade motora dessa criança. Então, por exemplo, ela deveria estar na idade motora de 7 anos, tá? Ela já tem 10, mas ela tá na idade de 7 anos, a idade motora, mas ela já tem 10, por exemplo, entendeu? Ela tá atrasada. Um pequeno atraso, Então, você vai ter que buscar como intervir com ela. Então, eu vou ter que buscar atividades para ela, não de 10, porque ela não vai conseguir fazer, entendeu? Sim. Então, ela já consegue totalizar tudo que ela precisa, entendeu? Sim. Então, é muito importante. Muito importante. Excelente. E aí, Gabi? Tá linda com esse batom vermelho, viu? Obrigada. Preciso comentar. Tá maravilhosa, amei. Obrigada, vocês também são lindos. Mandar um beijo pra Yasmin, que tá aí escondidinha. Yasmin também maravilhosa, nossa diretora de câmera, sempre arrasando. Obrigada, Yasmin. E aí, estamos quase chegando ao final? Vamos fazer a pergunta de fechamento. Karen, o que mais te toca na sua atuação profissional com os autistas? O que mais me toca é saber que eu posso fazer diferença na vida deles, né? Exercer a minha missão. Então, eu escolhi isso, corri atrás, me empenhei. E assim, eu nem imaginava que neste ano, já tão rapidamente, eu conseguiria ter o meu espaço. Então, o que mais me toca é saber que hoje eu tenho meu espaço, eu consigo receber eles. Lógico que eu vou querer evoluir muito mais. A gente irá, com certeza. Que eles merecem muito mais, né? Então, é um trabalho que a gente vai evoluindo. Mas o que mais me toca é saber que eu posso fazer algo por eles e que eu estou disposta a fazer. Então, assim, o que depender de mim, eu vou fazer, porque o meu papel, a minha missão como profissional, tanto da educação física quanto psicomotricista, é ensinar e fazer diferença na vida dele. E todos aprendem. Isso, a gente tem aí na tela o contato, a rede social, até o telefone, se tiver algum pai de autista, mãe, familiar que queira entrar em contato e também outras pessoas que possam ser beneficiadas, né, com a psicomotricidade ou com exercícios físicos. Exato, também, né? Sim. Podem procurar, tá aí o endereço e o telefone da Karen, as redes sociais também a gente vai colocar logo mais, né, Gabi? Isso aí. E a nossa convidada Karen foi uma sugestão da Gabi, obrigada, eu amei. Que bom. Tema maravilhoso. Ela é uma pessoa iluminada, gente. Adorei demais, que bom. Viu? E eu quero aproveitar também para agradecer você por estar aqui abraçando junto comigo mais uma vez. Eu que agradeço. A sua disposição, a sua vontade. Obrigada, Gabi. Nossa, eu que agradeço. E a vocês que estão na sintonia mais uma vez, na sintonia coisa de rádio, né, gente? Na audiência no YouTube, nos assistindo pelo Facebook da rádio também, muito obrigada. Obrigada, viu? pessoal. De verdade, Smart Hub, obrigada. Smart Hub sempre ao nosso lado. Vamos trabalhar, vamos criar criatividade, foco, espaços econômicos de trabalho, espaços para você gravar seus vídeos, materiais para internet, você que quer gravar workshop, cursos, fazer eventos, Smart Hub Capivari está aqui também para isso. Piracopos, um salve para vocês e nós temos presente da Piracopos e do programa Me Chama para nossa convidada. Leve um pedacinho nosso com você. Muito obrigada. E audiência, curtam, compartilhem, comentem. Isso é muito importante pra gente, pro nosso programa, pros nossos convidados. Lembrando que dia 2 de abril é comemorado o Dia do Autista. É um dia muito importante
Então vamos É comemorar. uma oportunidade de buscar conhecimento nessa causa, né? Isso, se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa, compartilhe o vídeo. Marca, compartilha, Marcos enfim. Mion, vê a gente aí. E quem precisar tirar dúvidas comigo, estou à disposição, tá? Certo. Tirar dúvidas, buscar algum assunto, tem dúvida, tá com dificuldade, tem muitas famílias que não sabem como lidar, o que fazer, que terapia fazer, onde correr. Elas recebem às vezes a notícia de que ele é autista e o que fazer. Então, eu estou à disposição para dar um norte, ajudar em alguma coisa, né? Importante. Que é muito importante dar esse suporte para a família, porque eles ficam realmente abalados, com muita dificuldade. Não se sintam sozinhos. Não, estamos aí. Valeu, gente. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.